Vamos tentar melhorar esse debate. O Marcos Tolentino, que é um personagem conhecido, ficou famoso aí pelo antagonista, finalmente depois hoje, né? Como é que foi esse depoimento, Wilson? Você que acompanhou o dia inteiro a CPI, faz um relato sintético aí dos highlights, né? Daquilo que realmente chamou atenção, aonde os senadores apertaram o Tolentino, por onde ele escapou. Então, Cláudio, boa noite para você, mais uma vez. Boa noite para o amigo do antagonista. O depoimento de hoje, eu não sei como é que está meu áudio aí para vocês, para mim o retorno está um pouco ruim, mas vamos lá. O depoimento do Marcos Tolentino hoje foi um depoimento confuso, porque ele se negou a responder vários questionamentos dos senadores, tá? Ele se negou a dar detalhes sobre a questão do controle acionário da FIBBank, mas ele se negou por um motivo muito simples, porque é muito complicado você conseguir entender como é que funcionava esse controle acionário da FIBBank, né? Um banco que não é banco, que presta uma garantia financeira para o Ministério da Saúde, mas não tem um patrimônio, diz que tem um patrimônio de 7,5 bi de algumas terras que não existem, ou seja, é uma história completamente maluca, né? Se você for pegar, inclusive, você, Cláudio, mostrou alguns detalhes sórdidos dessa história do Marcos Tolentino. Então, eu vou tentar explicar para você, amigo do antagonista, para ver se a gente consegue puxar um pouco esse fio. O Marcos Tolentino, ele negou que ele seja sócio da FIBBank, dessa empresa que prestou essa garantia financeira para o Ministério da Saúde, via Precisa Medicamentos, no valor de 80 milhões de reais, que garantia aí a compra da vacina Covaxin. Só que tem um detalhe nessa história. O proprietário da FIBBank, né, os dois proprietários, são duas empresas, uma chamada Picos de Juazeiro e a MB Iguaçu. E aí que começa um enrosco dessa história toda. Por quê? Porque a Picos do Juazeiro tem como um dos seus sócios um camarada chamado Ricardo Benetti, que é amigo do Tolentino, né? Que é amigo e trabalhou tanto com o Benetti pai quanto com o Benetti filho. O Ricardo Benetti é o Benetti filho, né? O Benetti pai é o Ederson Benetti. Então, o Tolentino já trabalhava com esses dois. Opa, Cláudio. Peraí, Wilson, peraí. Isso é interminável. Quer ver? Você só me diz o seguinte, ele disse que não... Ele é sócio ou não é sócio da FIBBank? Ele disse que não é sócio da FIBBank. Não é sócio da FIBBank. E aquelas movimentações que encontraram lá, envolvendo FIBBank, empresas coligadas, etc. Então, aí eu vou entrar nessa história. Não, peraí. Não, peraí. É porque não adianta. Eu vou mostrar para vocês agora, para você, inclusive, Wilson, que esse documento a gente não chegou a publicar, não, viu, Diego? Esse documento está em primeira mão aqui. Esse é um documento que foi apensado num processo de venda daquele restaurante São Judas Tadeu, restaurante da turma lá do amigos dos Lewandowski, etc., do Lula. Vocês já viram na CPI, você deve ter acompanhado, já teve a denúncia. Eles tentaram vender o restaurante e o Marcos Tolentino apareceu como comprador, né, para quem não sabe da história. E aí ele falou assim, quem estava vendendo falou assim, você então assuma o passivo trabalhista e mais todas as dívidas da empresa. Dava uma coisa aí de 80 milhões de reais. Ele falou, tranquilo, beleza, garantiu a operação, como sempre, né, com essas histórias aí, essas carta-fiança que não serve para nada, e depois sumiu, deixou o passivo, ficou com a propriedade, os caras entraram com um processo contra ele, em que eles fizeram um levantamento de toda a cadeia societária de todas as empresas para mostrar, inclusive para pedir a desconstituição da empresa para que eles pudessem atacar as pessoas físicas. O que saiu dessa investigação apresentada à Justiça é esse organograma, meu amigo. É esse organograma, se é que podemos dizer isso. Isso parece um projeto elétrico de uma casa. Pode ser, o projeto elétrico do restaurante, ou de canos, né? Cano, tubulação, tem que ser tigre, não tchutchuca, tem que ser tigrão. É o seguinte, pessoa jurídica, pessoa física, olha quantas empresas nós temos. Baixa um pouquinho, sobe um pouquinho para o pessoal ver aí vocês vão entender o seguinte,
o nome das empresas está como as siglas, né? GAP, MAT, RIB, JOP, ROA, B2T, CCB, BAB, BRA, PAS, tal, parará. São as empresas. Elas estão todas relacionadas. Isso aqui é o sistema que ele criou, que ele é um advogado tributarista. Então, ele é especializado em blindagem patrimonial. Então, isso aqui é uma blindagem patrimonial. Você nunca vai conseguir, a CPI não vai conseguir chegar no Tolentino. Nós até apresentamos na entrevista que fizemos aqui, que quase entrevista, né, porque ele acabou saindo no meio da coisa, enfim, a procuração geral que ele tem do Benet, que você mencionou, lá da B2T, né, da Benet, que é a empresa, vamos dizer assim, que está no topo dessa cadeia alimentar. Agora, baixa, ô Freitas, um pouquinho. Esse documento é oficial, viu, gente? Está no processo judicial da família que vendeu para ele o restaurante. Então, você tem aí as pessoas físicas, né, envolvidas. Então, tem ele, tem a mãe, tem a mulher, tem o sogro, tem o amigo, o tal do Ricardo Benetti, tem o Reinaldo, tem o Roberto, e por aí vai. E as pessoas jurídicas, pode baixar mais. Aí vai a Benetti, Anvic, Start, BAA, JPO, Paz Administradora, que é aquela que está envolvida na Operação Ararat, no Mato Grosso, que eu denunciei há umas 2 semanas, Agrotel, Mundial Filmes, Comércio de Embalagem. Olha aí, a outra Benetti, que é tal da Invest Participações, administrador, o JJR, BSG, olha, é uma lista interminável. Tanto é que ele mesmo não conseguiu explicar para mim, quando eu perguntei, fiz uma pergunta direta. Aí ele começou a dizer, falar das Benetes, que tem Benete daqui, Benete dali, mas isso aí é só para você não ter a preocupação de explicar, porque não é impossível explicar isso. É impossível. Qual foram os principais momentos da CPI hoje? Porque realmente, Cláudio, assim, é um emaranhado de empresas, e aqui os caras da CPI só acharam 5 desse emaranhado que você citou aí, Cláudio. Né? Só para citar aqui, os caras... Eu vou emprestar essa documentação para a CPI. Eu vou publicar e eles vão baixar, igual fizeram com a entrevista. Empresta, porque assim, só para pegar um pouco desse detalhe, desse emaranhado, citaram 5 empresas ligadas ao Ricardo Benetti, que seriam ligadas ao Tolentino, né? Que são a B2, que você citou agora, a RBNet Consultoria, a Vic Participações e a Ricardo Benetti Assessoria, mais a Picos do Juazeiro, que é uma das sócias diretas do FICBank. Em suma, resumindo essa confusão toda, o Tolentino vai e volta, mas os integrantes da CPI já cravam que ele é o dono da FIBBank, ele que garantiu, ele que deu a carta-fiança no valor de 80 milhões para Precisa Medicamentos. E tem mais um detalhe curioso nessa história, é que a Precisa Medicamentos pagou para a FIBBank 350 mil para ter acesso a essa tal dessa carta-fiança. Só que detalhe, desses 350 mil, 336 mil foram, depois que chegou na conta da FIBBank, a FIBBank pagou a mãe do Tolentino, uma empresa da mãe do Tolentino. Ou seja, quer dizer, o Tolentino é dono, já repassou para a mãe, enfim, é uma bagunça geral. Além disso, Cláudio, o Tolentino negou qualquer relação comercial com o presidente Jair Bolsonaro e com o líder do governo, Ricardo Barros. Só que aí ele entrou em outra contradição, porque durante o depoimento ficou claro que o próprio Tolentino admitiu que ele pediu para o Ricardo Barros uma audiência lá no Ministério das Comunicações com o secretário de Radiodifusão, Maximiliano Salvadori. Isso aconteceu, se não me engano, em agosto desse ano. E houve, de fato, essa audiência. Então, assim, como é que você não tem uma relação comercial com um camarada e pede uma audiência para ele com um secretário de ministério? Quer dizer, não faz muito sentido. E, além desse detalhe, Cláudio, assim, foi um depoimento confuso por conta justamente desse emaranhado de ligações do Tolentino com algumas empresas para dar essa garantia e para tentar explicar o que ele não conseguiu explicar. Ele ficou calado mais de 40 vezes, né? Nós fizemos um registro ali no meio do depoimento, ele já tinha ficado calado 30 vezes, mas a última levantamento que eu fiz aqui, ele ficou calado, ele disse que não ia falar em aproximadamente 50 oportunidades, justamente porque não dá para explicar, não dá para você conseguir sair pela tangente e não se autoincriminar. Teve um detalhe desse depoimento, Cláudio, que já no finalzinho,
perguntaram para ele, ô Tolentino, você não vai responder por quê? Porque pela questão da advocacia ou para não se autoincriminar? Ele admitiu, olha, eu não vou falar para não me autoincriminar. E, né, fazer o quê, né? Questões do... Foi um concedido habeas corpus do Supremo e aí ele usou bem esse habeas corpus. Utilizando uma linguagem do futebol, Cláudio. Ele jogou hoje com o regulamento bem debaixo do braço. Você sabe como é que eu chamo essa estratégia, né? Do Tolentino? Por favor. Não sabe? Não, eu sei, mas é bom que você quer... É o método Chacrinha. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Ele não é o Chacrinha, mas ele foi o Mr. Bean. Ô, Freitas, põe na tela o Marcos Tolentino imitando o Mr. Bean, fazendo uma... O Brasil é foda. Aqui a gente tem versão, versão de corrupto, versão de banqueiro corrupto, versão de não sei o quê. Tem versão até do Mr. Bean. Solta, Freitas, por favor, para o pessoal ver. A banana é metafórica, viu? Ele piada deu a banana para a CPI hoje. Piada bem de mau gosto. O Diego quer te perguntar sobre o relatório final. Exatamente, Wilson. A gente teve hoje aí a confirmação da data prevista para o Renan Calheiros, relator da CPI, apresentar o relatório final. Qual é a expectativa para esse texto? E queria te perguntar também, isso já tem um clima de estar acabando aí na CPI, se o pessoal já está colocando o pé no freio. Diego, o relatório final ele vai ser apresentado no dia 24 de setembro. Essa é a expectativa inicial. Agora, existem duas correntes, tá, Diego? Assim, a cúpula da CPI, o Renan Calheiros, o Omar Aziz, eles já estão colocando o pé no freio e o clima, de fato, é de fim de festa, como você falou. A visão desses senadores, eles pensam o seguinte, olha, a CPI chegou até um ponto e daqui não tem como passar, porque você precisa de alguns instrumentos de investigação que são típicos da Polícia Federal, são típicos do Ministério Público, você precisa de um detalhamento de algumas investigações. E a CPI, você sabe bem, Diego, e você, amigo do antagonista, também sabe bem, que Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é uma comissão que ela tem alguns poderes de polícia, mas não tem todos os poderes de polícia. Então, ela precisa colocar um pé no freio e saber até onde ela pode ir. É um exemplo, só para um exemplo claro, clássico. Se pede quebra de sigilo, mas a íntegra das ligações, esse tipo de coisa, a CPI não tem o poder disso, não tem o poder de conseguir essa informação. Então, por essas limitações, o Renan Calheiros já está pedindo, olha, acho que está na hora de encerrar a coisa, e já tem muita coisa na CPI, né? A CPI já tem um núcleo já tem algumas informações bem substanciais sobre o núcleo negacionista, né? Sobre o núcleo negacionista, sobre o núcleo da chamada cloroquina, né, do gabinete paralelo, também já tem informações, né, de envolvimento da Nisa Maguchi, do Carlos Wilson, inclusive nós demos uma nota hoje falando sobre esses possíveis indiciamentos por crime contra a saúde pública, a possibilidade do Jair Bolsonaro, do presidente da República, ser indiciado, né, quer dizer, ser pedido indiciamento, melhor dizendo, por crime contra a saúde pública, né, possivelmente a CPI deve apresentar também um pedido, uma denúncia por crime de responsabilidade contra o presidente da República. Então, tem muita coisa já levantada, né, inclusive atos de corrupção. Agora, só que a CPI realmente não consegue avançar muito nos atos de corrupção, né, que ela tem investigado, e aí, de fato, né, tem uma corrente que já defende isso. Outra corrente, Diego, do Senado, que é liderada pelo senador Randolfo Rodrigues e pelo senador Alessandro Vieira, eles acham que a CPI tem que, de fato, se alongar até novembro, né, que é o prazo inicial dela, para poder esmiuçar esses crimes de corrupção. Então, assim, se eu fosse apostar hoje, Diego, hoje, Brasília, são 19 horas, literalmente, eu diria que a corrente que já se fala que vai entregar o relatório na próxima sexta-feira, essa é uma corrente vencedora. Eles estão esperando que possa, se tiver algum fato novo daqui para lá,
é possível que a CPI seja prorrogada, mas tem que ser um fato novo muito forte para que a CPI, de fato, use todo o prazo de tramitação. Vale a gente lembrar, para quem está nos acompanhando, que no início da CPI, e principalmente ali quando eclodiu o caso da Covaxin, junto com o Dominguete, a história toda da Precisa, havia uma expectativa grande no mundo político em Brasília de que a CPI pudesse, se não resultar em impeachment, acelerar a discussão de um possível impeachment de Bolsonaro, né? Eu me recordo de ouvir diversas lideranças partidárias ao longo da CPI, e eles sempre colocavam essa questão, olha, vamos ver até onde a CPI vai para voltar a falar em possibilidade de impeachment. Pelo jeito, a gente está caminhando para o fim da CPI e não chegamos nesse ponto. E aí eu já percebo, Wilson, me corrija se eu estiver errado, alguns senadores fazendo ali quase uma autodefesa, né? Hoje, no finalzinho da sessão, a gente viu o próprio Randolfo Rodrigues fazendo autoelogios à CPI, né? Dizendo, com razão, que somente após a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado, a vacinação avançou e também somente após a CPI, eles fazem esse marco temporal aí, que parou de se falar de cloroquina no Ministério da Saúde. A gente nunca vai saber se esse processo seria um processo natural ou se a CPI de fato teve algum papel. Eu acredito que sim, teve um papel. Não sei se tão relevante assim, Wilson. Olha, Diego, eu concordo contigo. Essa avaliação, de fato, ela procede, sabe? Agora já se busca, de fato, nessa reta final, se justificar todo esse trabalho de pouco menos de 6 meses, né? Afinal de contas, a gente está falando de CPI desde abril desse ano. Então, é um assunto... E também tem um detalhe, né, Diego? Os senadores não vão admitir isso, mas já há uma tendência de desgaste dos trabalhos da CPI, né? Uma CPI muito longa, né? Que se delonga demais, ela já começa a cair do interesse, você tem uma queda de interesse da opinião pública, né? Aí você já abre uma margem para o esfriamento dos trabalhos. Existia uma expectativa, Diego, de que a CPI pudesse eclodir nessa retomada dos trabalhos a partir de agosto, e de fato isso não aconteceu. Você não teve nenhum fato ultra bombástico que de fato pudesse justificar uma delonga maior dos trabalhos da CPI, né? Então, já há de fato uma tentativa, já há de fato um processo de você incutir na população de que a CPI fez o trabalho dela, tinha que fazer, ficou ali no limiar do que poderia fazer, né? Que assim, tentar esmiuçar esses meandros, né, do processo de aquisição de vacina, gabinete paralelo. E eu até lembro, Cláudio e Diego, de uma frase da senadora Simone Tebet, que ela falou isso há aproximadamente 2 semanas, que ela falou que, do ponto de vista do objetivo principal da CPI, a CPI, de fato, já está com a missão cumprida. É bom lembrar que o requerimento inicial falava o seguinte: apurar os crimes e as responsabilidades em relação à pandemia de Covid. Isso, de fato, já está aprovado. Questão de corrupção, Covaxin, se houve pagamento de propina, se não houve, é um plus que a CPI vai deixar aí para o Ministério Público e para outras instâncias. Diga lá, Cláudio. Bom, a gente, inclusive, noticiou ontem que a parte densa do relatório, quem está fazendo é o grupo de juristas comandado pelo Miguel Reale Júnior, que deve entregar o seu relatório esta semana ainda, né? A gente sempre fez aqui uma crítica, óbvio, né, uma crítica construtiva. A gente sabe da importância da CPI, mas a gente sempre alertou para o tempo gasto pelos senadores na espuma, né, no show, muito holofote, pouco trabalho efetivo ali, pouco braço, pouco suor. E isso vai acabar se refletindo nesta peça final aí, neste relatório final, como vocês dois acabaram de mencionar. Obrigado, Wilson, pela sua participação aqui. E aí amanhã a gente segue. Amanhã tem depoimento do lobista, né? Do Marconi, é isso? Marconi Faria, apontado como lobista da Precisa Medicamentos, aquele que apresentou um atestado falso dizendo que tinha um problema pélvico, mas na verdade não tinha problema pélvico. O médico, no final das contas, falou: olha, eu não assinei esse atestado, eu fui convencido por ele numa consulta online, enfim, vai aqui para explicar por que ele apresentou esse atestado médico e quais são as relações dele com a Precisa Medicamentos e com a advogada do Jair Bolsonaro, a Karina Cufa, né? E aí vale a informação, Cláudio, tem uma dúvida ainda da CPI se vale a pena ouvir ou não a Karina Cufa, tá? Nesse momento, hoje, Brasília, 19 horas, a CPI provavelmente não vai ouvir a Karina Cufa, tá?
Mas aí o Randolph ainda está tentando ali convencer a cúpula da CPI de que é importante ouvir a advogada do presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. Obrigado, Wilson. A gente se fala, então. Provavelmente amanhã a gente se fala de novo aqui no Papo também. Um abraço, bom trabalho. Abraço, senhores, até a próxima.